de capacitações das mulheres empresárias do Estado, junto ao SEI. Então a gente tem uma missão grande aí nos próximos 2 anos, mas a gente conta aí com a equipe que sempre se reforça. Bom, hoje então eu vim aqui falar para vocês sobre Pessoas Felizes, Empresas Produtivas. Eu tenho uma empresa também aqui em Jaraguá do Sul, faço parte do grupo da mulher. E entre outras atividades, então a gente trabalha ajudando, empoderando pessoas dentro das empresas, os empreendedores, e movimentando esse mundo organizacional para que a gente tenha melhores resultados e pessoas mais felizes como consequência. Eu vou abrir, antes de qualquer fala minha, eu vou pedir então para as meninas rodarem um vídeo que talvez seja já conhecido da maioria ou não, que ele inicia tudo que a gente vai conversar na sequência. What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay, we know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first gig 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys are always on the lookout for better offers. A profitable idea can easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they search for more ways to personally stand out and be professionally independent, they rely on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card can help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour.
This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible. I can do anything if I could just get a chance. And thus immediately live off the pleasures of this achievement. But today the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and a new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So, it's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. Change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far, and are looking for the right answer, well, sorry, we're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen.
work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. O vídeo é um pouco extenso, mas talvez algumas pessoas já conheciam aqui. Alguém já conhecia o vídeo? Que bom. Então, ele trouxe alguma novidade aí para vocês. O bacana de a gente poder... Opa, agora eu passei tudo aqui. O bacana de a gente poder falar disso, eu já faço a abertura desse vídeo porque ele já diz muita coisa para nós. É justamente a diferença, né, do tempo e das gerações que a gente está encontrando agora. Então, quando a gente fala de pessoas felizes e empresas produtivas, nós temos algumas reflexões antes para fazer, né? Precisamos nos situar onde nós estamos, quem são as pessoas que nós temos e então o que podemos proporcionar. Quais são os motivos então para uma empresa se tornar produtiva, né? Pessoas felizes são produtivas de verdade? Então, quando a gente vê essa amostragem ali, sim, a gente entende que, né, a gente tem uma máxima, até uma frase que a gente fala, né, o empregador ele não tem ideia de o que uma pessoa feliz pode fazer na empresa dele. Então, e o que é essa felicidade? Né? É um tratamento especial, é uma coisa muito diferente. Né? Tem que tratar com carinho também, né? Faz parte. Mas existem algumas coisas que é necessário saber antes para conseguir com que as pessoas... Ele está correndo aqui, não sei. Fazer com que as pessoas trabalhem felizes e tragam, então, alguns resultados. Então, os motivos que desmotivam as pessoas no trabalho são basicamente essas duas coisas, essa confusão que normalmente é feita dentro das organizações. Tá? A confusão entre objetivo e visão. Toda empresa se preocupa bastante em desenhar missão, visão, valores e treinar o pessoal e passar isso para as pessoas, porém, o objetivo é só uma medida, é alguma coisa que precisa ser alcançada, ou você alcança, ou você não alcança, ou tem resultado, ou não tem resultado. É uma mensuração. Quando você fala de visão, a visão é uma parte da cultura, ela não é um objetivo. E aí vem a confusão. Porque quando a gente fala de visão, é onde o negócio pretende chegar, em quanto tempo, e isso vira uma meta. E isso se torna apenas um objetivo, algo mensurável. E aí as pessoas não entendem, porque é a meta da empresa, não é a minha. E quando eu dissemino isso como cultura, isso se torna uma visão. E aí sim, quando as pessoas veem na prática o que isso significa, elas se envolvem com o negócio. E aí a pergunta que todos nós talvez já nos fizemos em algum momento é: por que eu estou acordando às 6 da manhã para ir lá nesse evento que eu vou, para ir lá para a empresa? Por que eu estou fazendo isso? Então hoje, né, quem tem filhos aí menor que 10 anos sabe que no futuro muito próximo, nos próximos 10, vão ter profissões que eles nem vão conhecer mais. Tem uma inclusive que está ali no vídeo do carteiro, por exemplo, esse cara não vai ser mais conhecido. Essa profissão não vai mais existir. Então, nós estamos diante de uma geração que não vai conhecer algumas realidades que nós conhecemos e não vai usar essas competências não desse jeito. E vai se perguntar, e já se pergunta hoje, por que eu tenho que fazer isso? Na escola isso já acontece. Por que eu tenho que fazer isso? Nós não nos perguntávamos, muito provável, a grande maioria que está aqui nessa sala, né, que nasceu antes dos anos 2000, a gente não se perguntava isso, a gente ia, tem que fazer, certo? Essa geração não tem mais essa questão, a questão é outra. Então, visão não é um objetivo, e a empresa que consegue fazer isso já é de fato uma empresa inteligente, que consegue vender a sua visão não como um objetivo, e sim como uma cultura. O que nós queremos, o que nós somos. Para a gente vender isso, a gente precisa... Deixa eu ver se não vai escapar aqui.
A gente precisa dessas 3 questões aqui que são as mais importantes, os 3 motivos. A conexão com o sucesso, que é o principal argumento que vem atrás disso, é a sequência. O trabalho tem que ser notado, as pessoas querem saber se você está vendo o que elas estão fazendo e por que elas estão fazendo, então é uma troca. Então, toda vez que nós vamos para uma empresa ou que somos contratados por um serviço ou até mesmo vamos trabalhar, assinar um contrato, nós queremos saber se alguém vai falar com a gente ou se alguém sabe o que a gente está pretendendo. E aí, se não se conhece o sonho e as ideias, os valores dessas pessoas, já está tudo perdido, porque você não conhece esse indivíduo e ele veio só cumprir uma regra na sua empresa. E, muito provável, vai cumprir isso com muita dificuldade. A chance de inovação. Existe uma razão para empresas inovadoras, como o Google, que é um ícone que a gente vai comentar muito, né? Por que eles determinam tempo durante o expediente para que os funcionários trabalhem em projetos diferentes daquilo que eles já fazem? Para eles pensarem diferente, para eles fazerem outras coisas, para eles nutrirem o hábito de pensar. Coisa que lá atrás os nossos pais, muito provável, não eram pagos para pensar, era pago para executar. E hoje, se você quiser executores, você vai ficar perdido. Poucas pessoas executoras. Nós temos pessoas que querem pensar. Por isso que disseminar a cultura é mais importante do que simplesmente a meta. Porque a meta vai ser batida se as pessoas enxergarem o que você está enxergando, o que a empresa está enxergando. E enxergar o valor da empresa. Então, os funcionários precisam acreditar numa empresa para eles poderem fazer boas vendas, para eles poderem criticarem o produto que estão vendendo, inovarem, trazerem alguma ideia. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eles não pensam em nada, eles não trazem ideia. Mas o quanto eles conhecem do negócio, talvez a paixão é só sua, né? E realmente a gente é muito apaixonado pelo nosso negócio, pela empresa. E aí esquece de pensar se as pessoas também são tão apaixonadas ou estão perto daquilo que você está adorando fazer. Se é esse o mesmo motivo que elas têm. Então, conexão com o sucesso, chance de inovação e enxergar o valor da empresa. Por que fazemos o que fazemos? Por que eu tenho que fazer essa atividade? E então, como empregadores, precisamos pensar nisso e perguntar e explicar e traduzir essa cultura para que isso se torne um hábito. E aí, quando a gente fala de felicidade, felicidade é um tema meio perigoso, né? Porque o que é felicidade para um é felicidade para o outro e tudo mais. Talvez vocês tenham conhecimento ou não de uma pesquisa mais antiga da história, que foram 4 pesquisadores de Harvard, então, lá em 1938, que estudaram o estudo do desenvolvimento do adulto. Se chamava assim a pesquisa, né? Mas foi um estudo sobre felicidade, como é que essas pessoas se tornam felizes. 75 anos de pesquisa, 75 anos depois, então eles apresentam todos os dados e foram então coletados dados de 724 homens adultos divididos em 2 grupos e 50% eram estudantes de Harvard e 50% eram jovens pobres de Boston, porque eles queriam entender se isso tinha a ver com o padrão social, se isso estava envolvido, né? Se eram mais felizes porque tinham mais dinheiro ou mais condições. E aí vamos então ao que eles descobriram. A cada 2 anos, então, eles faziam exames médicos, análise cerebral, ouviam os pais, né? Mais tarde as esposas e os filhos, eles conheciam a família, pediram permissão para isso, os participantes concederam, gravaram conversas, inclusive, para entender, então, o que essas pessoas passavam e o que determinava os fatores de eles terem sucesso ou serem felizes. Muitos desses homens foram para a Segunda Guerra Mundial, muitos se tornaram operários, advogados, médicos, um deles até, inclusive, se tornou presidente dos Estados Unidos, não foi divulgado quem foi o indivíduo, mas se a gente fizer um cálculo histórico aí, talvez a gente descubra. E do total dessa pesquisa, 60 homens ainda estão vivos, pelo menos estavam até o ano passado. E o que eles descobrem lá então? O Dr. Robert, que é um pesquisador vivo também, todos eles já passaram alguns já passaram dos 90 anos. Eles vão dizer que 3 lições foram importantes, e isso é histórico, né? Ligações sociais são boas e solidão mata. Então, pessoas mais ligadas à família e amigos são fisicamente mais felizes e vivem mais. Essa é a primeira lição que eles detectaram na pesquisa, e isso, claro, se tornou
né, parearam para o mundo aí, como um dado importante. O segundo é que não é o número de amigos que conta, e sim a qualidade dos relacionamentos. Viver em conflito é muito ruim, então para a saúde isso a gente já sabe, cada vez está mais falado, né? Mas isso aqui são dados, então é legal a gente sempre se pautar naquilo que é de fato. Então, casamentos conflituosos, né? Relação com o trabalho. Eu, até como psicóloga e trabalhando na parte clínica já há 15 anos, eu posso dizer assim que eu recebo a cada 10 pessoas, pelo menos 6 têm um problema muito sério relacionado ao trabalho. E isso é uma estatística assustadora, muito assustadora. Pessoas que chegam na porta da empresa e falam, não consigo passar da porta. Há quem diga que isso é frescura, entre outras coisas, isso se chama síndrome de Burnet, que é uma aversão ao trabalho, ou seja, uma aversão a fazer aquilo que eu não gosto, ou que me faz mal, ou que tem pessoas lá, ou que a minha relação e a qualidade desse relacionamento é muito ruim. Tem um livro que foi traduzido para o português, acho que foi em 2011, chamado Chefe Bom, Chefe Mau. Nesse livro traz mais estatísticas falando sobre o quanto o chefe, essa figura que pode ser o chefe, pode ser o colega, pode ser qualquer pessoa, no trabalho pode sim e adoece pessoas e até mata. Ele não sabe, mas ele mata. A terceira lição são as boas relações. As boas relações não protegem só a nossa saúde, mas a nossa memória. Protege o nosso cérebro. Ou seja, né, eu lembro mais das coisas, eu inundo o meu cérebro de dopamina, noradrenalina, eu fico feliz com as relações que eu tenho, portanto, eu me ligo às situações de confiança, eu inovo, eu me desempenho, portanto, estou motivado, não preciso de ninguém que me motive. Então, a motivação não é algo externo, é interno, porém com a influência das relações que se vivem. Então, toda vez que a gente pensa em felicidade, geralmente as pessoas pensam na fama e no dinheiro. E aí deve ter alguma coisa errada, porque os caras mais famosos e de grana aí andam se suicidando. Não é verdade? A gente tem um índice de suicídio absurdo. Por que esses caras se matariam se eles têm tudo isso? Não tem relacionamento. Outra pesquisa desses caras incríveis lá que fazem um trabalho no serviço público para a gente lá em Harvard, eles vão dizer pra gente que saúde está diretamente ligada ao relacionamento que nós temos com outro ser humano. Então não é a máquina, não é o controle lógico programável, que é a competência, uma das competências do século XXI, é a competência socioemocional. A gente falava no Conexão sobre isso, né, Renata? Então a importância dos relacionamentos para a gente ser feliz. Quando eles reuniram tudo que eles conheciam sobre essas pessoas que eles pesquisaram lá, na idade dos 50 anos, não foram os níveis de colesterol que anunciaram para eles, né, como eles iriam envelhecer. Foi o grau de satisfação que eles tinham com os relacionamentos. Foram o que as pessoas se sentiam mais satisfeitas com as relações aos 50 anos, foram as mais felizes que chegaram aos 80. E eles tiveram a oportunidade de acompanhar a vida delas, inclusive com exames físicos, né? Então, a ideia é que a gente construa melhores relacionamentos. Às vezes você vê uma pessoa que se exercita, que faz dieta e tal, trabalha e está ruim, e está depressivo. Alguns